E fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia de análise do Bitcoin e do nosso mercado de criptomoedas. Fechando mais uma semana com uma queda até que previsível pelo que rolou ontem, face a 2 dias de tensão no mercado internacional e na economia americana. Então hoje o nosso principal objetivo vai ser passar nessa queda, entender por que ela aconteceu e quais os impactos que a gente pode ter a partir das decisões que podem ser tomadas pelo Banco Central americano. Tudo isso e muito mais logo depois da vinheta que eu vou soltar pra gente metralhar a informação aqui nesse canal. Se você não me conhece e não conhece o canal, eu queria te convidar a estar se inscrevendo, porque aqui eu posto análises diárias aí do Bitcoin e de todo o mercado cripto, comentando de pontos fundamentalistas, fazendo análises on-chain, falando de gráficos, sentimento, notícias e tudo que esse mercado tem para oferecer pra gente. Queria convidar vocês também para estarem me seguindo nas redes sociais e entrando no meu grupo gratuito, que o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. E também, se você gosta desse conteúdo que eu produzo aqui de forma diária, deixa um joinha, compartilhe com quem você acha que vai gostar também e comenta o que você está achando. Galera, bora sem enrolação, que a gente tem bastante coisa para falar aqui hoje. E vamos começar falando do que eu comentei na quarta-feira sobre o livro bege. O livro bege ele é um livro que a cada, acho que 2 ou 3 meses, o Banco Central americano ele solta falando sobre os dados econômicos lá dos Estados Unidos. E ele apontou uma inflação persistente, né, coisa que a gente já estava vendo aí de acordo com o mês de fevereiro e março, com as maiores inflações dos últimos 40 anos, além da demanda por trabalhadores estar aumentando. Segundo o livro bege, né, eles fizeram uma avaliação e a inflação continua a ser uma preocupação, ainda mais com a demanda superior à oferta de tudo, ou seja, os preços estão subindo, né? Tem muita gente querendo comprar e pouco produto disponível. A forte demanda geralmente permitiu que as empresas repassassem os aumentos dos custos de insumos aos clientes por meio de taxas de combustível, frete, tarifas aéreas e coisas do tipo. Lembrando, né, como eu comentei, que o Fed ele subiu a taxa de juros agora no mês de março, né, pela primeira vez em 3 anos, ou seja, ele subiu de 0% para 0,25%. E agora ele está querendo aumentar meio ponto percentual, né? Então olha só, espera-se que o Banco Central eleve os juros em 0,5, né, ponto percentual na sua próxima reunião monetária, que acontecerá entre os dias 3 e 4 de maio. Muito cuidado, muita atenção a essa data. A gente sabe que esses dias costumam causar impactos e volatilidade, e já sabe o que está sendo esperado, que novamente aumente a taxa de juros, tal como aconteceu da última vez, e isso fez o mercado cair. Em maio também, o Fed ele vai decidir sobre o processo de redução do seu balanço patrimonial e sobre a compra de títulos e treasuries, né? Que basicamente foi um tipo de estímulo que ele arrumou para estar impulsionando a economia na época da pandemia. E com essa subida de preço, com toda a inflação, a gente consegue ver também nos Estados Unidos que a taxa de desemprego ela é a mínima em 2 anos e que tem muitas empresas que estão procurando aí funcionários, e o pessoal está sentindo de fato a inflação na pele e está correndo atrás de emprego. Isso é uma coisa que tende a fazer a economia girar, né? Porque o dinheiro ele vai girar, a gente vai estar gerando emprego e de fato o país ele vai estar produzindo. Isso é simplesmente uma resposta à alta inflação que a gente viu. Mas não só falando de livro bege, vamos falar sobre a reunião que aconteceu ontem e de fato foi o que fez o mercado ter uma queda lá dos 43 mil dólares até os 39.500, tá? Isso foi uma queda onde aqui no Brasil era um dia de feriado, mas lá nos Estados Unidos era um dia normal. Powell, né, que é o presidente do Fed, ele anunciou que o aumento de 0,5 pontos percentuais das taxas de juros está na mesa para a reunião de maio que a gente falou na última notícia. Com a inflação atingindo cerca de 3 vezes a meta de 2% do Fed, é apropriado avançar um pouco mais rapidamente. Então eles querem aumentar a taxa de juros para tentar conter de uma forma mais agressiva essa inflação e, consequentemente, isso tende a desencorajar os investidores de estarem se expondo aos riscos da renda variável, a volatilidade do mercado, e deixar seu dinheiro ali numa renda fixa que vai estar rendendo mais, né? Então vai ser mais seguro deixar lá. E isso por si só faz o mercado como um todo cair, né? O mercado tradicional, as ações americanas e o próprio índice da bolsa de valores e, consequentemente, o mercado de criptomoedas, por conta de estar correlacionado, tende a cair da mesma forma. E isso a gente pode até ver na notícia, né? Aqui pra frente a gente falou basicamente tudo já, mas o presidente do Fed disse que
ele consegue sentir os investidores, eles antecipam uma série de aumentos de meio ponto, então eles estão reagindo adequadamente em geral. A gente consegue ver que uma vez que esses aumentos eles vão para a pauta, eles nem chegaram a estarem entrando na prática, os investidores eles já vêm vendendo suas ações e fazendo o mercado precipitar esse aumento. Para finalizar, né, o Powell ele declarou que eles tinham uma expectativa de que a inflação atingiria o pico por volta da época lá da pandemia e que logo depois cairia ao longo dos anos, né? Mas as expectativas foram decepcionadas, né? Ano passado, onde a gente teve a maior inflação nos últimos 40, 80 anos, e que eles querem ver o progresso, né? Então eles vão aumentar a taxa de juros até que a inflação diminua e chega nos níveis mais neutros. Essas duas notícias eu já deixei lá no Telegram para vocês estarem conferindo, porque realmente fala bastante coisa aqui. Mas é muito importante ressaltar aqui com vocês da importância do Banco Central americano na economia e consequentemente impactando, né, respingando lá nas criptomoedas. Pessoal, olhando o nosso order book aqui para saber o que está acontecendo, a gente teve uma queda dos 43 até os 39 e agora o Bitcoin está negociado próximo aos 40.500 dólares. A gente encontrou suporte próximo aos 39.500, isso faz com que o risco-retorno esteja extremamente favorável para estar atuando comprado, uma vez que a gente tem um suporte nos 38.500, que é um ponto que mais na frente eu vou falar graficamente que, ao meu ver, não pode ser perdido. E agora, né, a base de preço dos 39 está segurando o preço e mostrou graficamente como que está forte. Então aqui entre os 39 e até os 38 a gente já tem tokens alocados, tá? Então acho que perder os 38 seria mesmo a bandeira vermelha do movimento. Enquanto para venda, né, a gente tem tokens alocados nos 42.500, nos 43. E acima disso, números redondos como os 44, 45, principalmente os 48, 50 e os 52 são os maiores pontos de resistência. Então eu acho que o Bitcoin só vai ficar altista de fato caso a gente rompa a região entre os 48 e os 52k, que também coincidentemente é a nossa região do topo da nossa cunha ascendente. Passando no S&P 500 para a gente ver na correlação de mercado, a gente teve uma semana, né, alguns dias durante a semana de alta e já devolvemos quase tudo e até agora ele está sendo negociado sem grande volatilidade. E tudo isso, né, a gente está vendo dentro de um movimento corretivo e esse movimento corretivo ele está puxando o mercado para baixo. Quanto mais aqui esse movimento cair, eu diria que menor a probabilidade de continuar nesse cenário de alta. Mas até agora está bastante saudável, né? Eu acho que se a gente perder aqui o 618, a situação já fica mais feia, né? Que são os 4.300 pontos. Caso contrário, né? A gente segue em busca de um fundo ascendente no semanal contra essa mínima do pânico dos 4.100 pontos, né? E a partir do momento que a gente fizer esse fundo ascendente e principalmente vier a romper essa região de topos aqui, quem sabe até superar nossa máxima histórica do S&P 500, a gente pode estar vendo as criptomoedas seguirem pelo mesmo caminho, tá? Tendo um momento aí de euforia e de valorização por causa dessa correlação que está bem nítida e existente entre o mercado tradicional e o mercado cripto. Galera, nossa dominância a gente segue consolidado, né? E como eu falo bastante aqui no canal para vocês, essa consolidação é simplesmente resultado da indecisão do próprio mercado e dos criptoinvestidores com relação à própria indecisão global e geopolítica, né? Não só falando entre os conflitos da Rússia e da Ucrânia que sim impactam, mas também essa política monetária dos Estados Unidos. Então os investidores eles não sabem se eles aportam seu dinheiro em Bitcoin e ficam mais seguros, uma vez que o Bitcoin ele é menos volátil, tem mais capital de mercado que as altcoins, ou se eles aproveitam para se posicionar nas altcoins aguardando um eventual momento de euforia, onde as altcoins tendem a se valorizar mais do que o Bitcoin. Acho que a partir do momento que a gente parar de andar de lado aqui na dominância, muito provavelmente a gente pode estar vendo uma resposta do mercado cripto com relação a estar mais a valer a pena investir em Bitcoin ou em altcoin. Até agora, né, com esse mercado parado aqui, eu confesso para vocês que eu estou aproveitando para acumular mais Bitcoin e menos altcoin, porque de qualquer forma se o mercado subir, o Bitcoin sobe e as altcoins sobem mais, sobe, mas o Bitcoin também está se valorizando. Se o mercado cair, eu vou ficar protegido com o meu dinheiro lá mais exposto no Bitcoin. Então o que eu estou de olho na dominância é basicamente isso.
E o nosso Bitcoin, vamos ver aquele movimento forte, né? A gente fechou uma candle bem feia ontem, a gente estava aqui próximo aos 43, né? Acho que a gente chegou aí nos 42.900, foi a máxima. E tivemos uma rejeição muito forte, foi uma candle vendedora muito forte, né? Voltamos aqui para baixo da região das médias, temos uma sombra muito grande. Isso mostra, né, o medo dos investidores com relação às políticas monetárias americanas e, consequentemente, a força dos ursos aqui nessa região dos 44 e 45 mil dólares. Então essa aqui passa a ser nossa região de resistência. Eu vou até colocar um quadradinho vermelho aqui, porque caso a gente rompa a região entre, eu acho que é mais até dos 44 até os 45, para ser sincero, né? Porque os 43 segurou, mas eu acho que a região mais importante é essa aqui. Se a gente romper essa região que historicamente mostrou bastante rejeição, né? A gente consegue ver aqui como que teve rejeição, teve rejeição, teve rejeição, teve rejeição. Caso a gente chegue aqui perto e rompa, a gente pode estar vendo o Bitcoin testar aquela zona que eu falei para vocês, que caso a gente também rompesse, né, a região entre os 48 e os 50, 52 mil dólares, aí sim a gente ficaria altista e invalidaria toda essa figura de baixa, né, que é uma cunha ascendente, e cunhas ascendentes tendem a romper para baixo. E caso contrário, né, eu falei também sobre a questão da retração aqui de Fibonacci. A gente teve uma rejeição também muito forte aqui próximo ao 0,5, né? E a gente não teve fechamento acima do 382. E isso teoricamente é uma bandeira vermelha para a gente estar fazendo esse padrão de continuação dessa queda e tá rompendo essa cunha. Então muito cuidado, né? A gente vai passar no sentimento para saber probabilidade, saber como que as sardinhas estão atuando, as instituições estão atuando, mas graficamente falando, eu vou ser bem sincero, a situação do Bitcoin só vai ficar bonita se a gente de fato passar aqui dessa região da cunha, invalidando toda essa figura de queda aqui, que até agora eu acho que é o cenário mais visível aí pelas pessoas. Galera, o nosso sentimento deu uma piorada, tá? Uma piorada muito grande, na verdade, porque o mercado ele estava numa tendência altista aqui, né? E estavam tendo pessoas shortando o Bitcoin enquanto a gente estava nessa tendência de alta. A partir do momento que a gente perdeu essa tendência e as pessoas começaram a comprar o DIP ainda mais fácil, a questão do Federal Reserve, sério, olha o tanto de liquidação que teve aqui na hora que o movimento deu a violinada. Foi muita gente. E ainda assim, né, agora que teve todo esse momento de baixa, uma possível bandeira de baixa aqui, as pessoas elas estão apostando na alta, né? Então a gente está com nível de 2,63 compradores para cada vendedor. Tem mais gente comprada do que vendida. E agora, né, a gente está vendo os contratos subindo junto dessa consolidação. E o que significa? Que as pessoas estão mais acreditando que essa consolidação ela vai romper para cima, e a gente não teve tanta liquidação ainda, né? A gente teve esse tanto de gente sendo liquidada, que eram os compradores que estavam seguindo suas posições desde então, mas ainda assim, agora que está sendo adicionada liquidez, acreditando que a gente vai ter um eventual repique. E o que isso aumenta a probabilidade? De que a gente, caso venha a romper para baixo, tenha mais pessoas sendo liquidadas, tenham mais instituições acumulando aqui com base nessas liquidações, e logo a gente pode sim ver o preço cair mais. Ainda mais fácil é essa figura gráfica de continuação, né? A gente tem uma figura baixista aqui no curto prazo e a maior parte do mercado apostando na alta. Por isso que é importante a gente olhar sentimento, olhar o gráfico e ainda assim saber os dois. O gráfico está falando que a gente tem uma figura de baixa, uma figura de continuação de um movimento de baixa que tende a romper para baixo, e a maior parte do mercado está apostando na alta. E a gente sabe que a maior parte do mercado erra e está estampado aqui na cara que a maior probabilidade é um rompimento descendente. Então vamos ficar de olho nesse cenário, agora passando nas considerações finais, que ao meu ver é o cenário chave. Ainda mais fácil essa rejeição. Acho que essa bandeira de baixa é o nosso cenário chave. E como que a gente invalida essa bandeira de baixa? Rompendo o 618 e consequentemente essa região vermelha, que para mim é o ponto chave de resistência a curto prazo. Se a gente romper aqui o 618,
Aí beleza, invalidamos a bandeira de baixa, só veremos resistência no topo dessa cunha, juntamente com a região de resistência dos 48 até os 52 mil dólares. Superando isso, confirmando aqui um pullback de rompimento, aí sim a gente invalida esse cenário baixista do Bitcoin e a gente pode sim estar vendo um repique maior para a gente estar podendo ver uma tendência mais altista. Mas caso contrário, né, o que está tudo indicando é que a gente pode sim ainda estar vendo uma queda nas próximas semanas e possivelmente, se a gente perder essas regiões aqui de suporte dos 30 mil dólares, a gente vai estar, na verdade eu acho que já estipulou o topo descendente aqui no mensal, né? Deixa eu dar uma olhada nele aqui. Na verdade a gente ainda está numa tendência saudável aqui no semanal, mas caso a gente inverta, tá? E principalmente perca essa região forte de suporte, eu acho que aumenta a probabilidade de a gente poder continuar esse movimento e consequentemente esse será nosso topo descendente do mensal. E aí a gente está só a uma pernada de baixa de fazer o nosso pivô de baixa. Então é extremamente importante para o Bitcoin, para o mercado cripto, segurar e invalidar essa cunha ascendente para a gente estar vendo o Bitcoin altista aí ao longo do ano de 2022, que de fato não vai ser um ano muito fácil para nenhum ativo e as criptomoedas não vão ser diferentes. E o vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado, né? Foi uma pegada aqui um pouquinho mais caótica, mas de fato eu passo tudo isso aqui para a gente analisar todas as probabilidades. Eu não sou dono do futuro, eu não sei se o ativo vai subir ou vai cair, mas eu analiso as probabilidades para sempre estar me precavendo de todos os possíveis cenários. E consequentemente, independente do Bitcoin subir ou cair, eu vou estar preparado para agir de acordo e ainda assim aproveitar esse movimento para estar tirando lucros consistentes do mercado, que é o nosso principal objetivo aqui no canal. Então, eu espero que vocês tenham gostado, eu vou ficando por aqui, tenha uma excelente sexta-feira, um ótimo final de semana e valeu galera, tamo junto!